Olá, eu sou Alessandra Medeiros, acadêmica do curso de Pedagogia da Faculdade da Serra Gaúcha. E junto com as minhas colegas Gláucia e Luana Milena, a gente fez a leitura do livro Pedagogia da Esperança, de Paulo Freire, para a disciplina de Educação de Jovens e Adultos. Então, nesse podcast, a gente vai estar comentando como que foi a experiência, e a leitura desse livro. Então, começa, o livro nas primeiras palavras. E nas primeiras palavras, Paulo Freire explica o porquê ele decidiu escrever o livro, Pedagogia da Esperança. E até rebate algumas críticas que ele recebeu por sua politização exagerada na sua condição de educador, Então, Freire relembra alguns fatos que marcaram na elaboração da Pedagogia do Oprimido, que foi um grande livro, de Paulo Freire, como os outros, e a forma em que os capítulos foram escritos, sendo que o quarto e último capítulo foi escrito algum tempo depois. Então, Freire também traz, depois, ali nas primeiras palavras, que ele inicia a obra, relatando um pouco da própria biografia, e ele faz um relato sucinto do momento em que ele decidiu abandonar a carreira de advogado e que ele assumiu um cargo no SESI, Então, ele conta como que foi a experiência com filhos e filhas de trabalhadores rurais e urbanos, a convivência com suas dificuldades e as possibilidades de vida, as conversas que ele teve com os pescadores e pais de família, que abriu os horizontes de Freire, para as desigualdades sociais e de como a sociedade estava estruturada naquele momento, a partir de uma contradição de opressores e oprimidos. E nessa época também surgiu algumas preocupações com o tema da democratização da escola pública, da reprodução de uma ideologia autoritária nas escolas, que muitas vezes tem início na própria família, da aprendizagem mecanicista, de relação entre autoridade e liberdade, e do castigo e do prêmio em educação. O ato de ensinar e aprender, para que seja significativo tanto para alunos como para professores, precisa ser algo prazeroso, para que assim a vivência em sala de aula resulte em uma troca mútua de conhecimentos. O papel do professor é mediar e capacitar o aluno para o seu desenvolvimento. Por isso, é importante que ele respeite e utilize os conhecimentos prévios dos educandos, assim como a sua cultura, tanto social como política e religiosa. É relevante que seja adequado o currículo à realidade do aluno, mas sem deixar de explorar outras realidades, marcadas pela história, pela luta dos oprimidos e pelo sonho de transformar e dar novos rumos e significados à existência humana. Tudo isso através da educação. A prática educativa é muito mais do que transferir o conhecimento do professor para o aluno. Tal prática implica ainda processos, atos, expectativas e frustrações. Por isso, o educador precisa ser crítico quanto à sua prática pedagógica, com o uso coerente dos métodos, dos materiais e das técnicas. A educação é um ato de esperança e liberdade, onde os oprimidos conseguem a oportunidade de lutar por seus sonhos através dos conhecimentos obtidos na escola. A educação é futuro dos alunos, das suas famílias, dos professores e da sociedade. É importante salientar que o professor precisa exercer a sua autoridade em sala de aula para obter o respeito e a organização. Porém, ele não deve ser autoritário ao ponto de diminuir a importância do aluno no seu processo de ensino-aprendizagem. O diálogo entre professor e aluno pode trazer grandes benefícios para o ensino, visto que ambos estão aprendendo, o que favorece a troca de conhecimentos. Estar atento aos interesses dos alunos e ouvir o que eles têm para falar pode contribuir muito para a prática docente, visando assim um ensino muito mais significativo. Quem faz a guerra não são os instrumentos altamente tecnológicos, nem tampouco homens ou mulheres, e sim uma compilação dos três. A tecnologia é implantada muitas vezes pela inventividade do mais fraco. Para o êxito da luta, a consciência ética e política dos lutadores tem importância decisiva. Para Freire, era possível e necessário
um trabalho comum que juntasse os ministérios da Agricultura, Saúde e Planejamento ao da Educação, para talvez planejar as suas políticas tendo em vista uma necessidade global do país, havendo uma boa inter-relação e comunicação dos diversos ministérios. É preciso ter ética quando se trata de coisa pública, transparência com o governo, não importa a profundidade de sua ação, seja ela numa ilha ou até o gabinete do primeiro-ministro. Não há governo verdadeiro, persistente e digno de fé se seu discurso não condiz com sua prática. Esse então foi o nosso podcast sobre o livro Pedagogia da Esperança. Espero que tenham gostado. Até logo!